Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. E uma vez mais aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. E já vivendo uma grande expectativa para amanhã. Aqui está meu livro. E eu espero que você já tenha o tudo ou você pueda tê-lo amanhã, às 3 da tarde, neste grande lançamento deste livro Secretos e Mistério del Alma. Todos os obreiros, todos os grupos, pastores, esposa, toda a Guayaquil estarão aqui nele Templo de la Fé e às 3 da tarde estaremos na reunião com todos os discípulos, com todas as pessoas e estaremos meditando com o senhor Obispo Gustavo coisas preciosíssimas que está neste livro e que fortalece el alma de uno. Hasta você que diga, pastor, estou apartado, pastor, eu nunca fui à Igreja Universal, eu posso ir, você é nosso invitado muito especial. Amanhã será algo muito forte, onde o Espírito Santo estará bendecendo a todos. Ou busca uma Igreja Universal mais cerca à sua casa, busque ele pastor e ele lhe orientará como você ter este livro. Prepare sua sídia, porque toda esta semana estamos dobrando nossa rodilha ante esta sídia, colocamos a palavra de Deus em la sídia representa o trono de Deus, a Bíblia representa o próprio Deus aí sentado, aí está a sídia já preparada. Gostaria que você prepare a sua, talvez você diga, pastor Jorge, eu tenho aqui algo muito simples, é uma sídia de plástico, é uma sídia muito sencilla, é um tamborete, é algo que representa uma sídia, não há problema, ponga a palavra de Deus, prepare seu vaso com água, porque quando dobrarmos nossas rodilhas para alabar, para glorificar ao Espírito Santo, Ele estará obrando, Ele estará bendecendo a todos os teres, a toda a sua casa e a toda a sua família. Quando você levantar, você vai levantar forte, vai levantar outra pessoa, ok? Se você quer enviar seu nome e ele nome de toda a sua família, nós outros oferecemos nosso WhatsApp, 099 895-9144. Vou repetir, 099-895-9144. Para você que todos os dias, de lunes a viernes, você participa do programa através da TV Universal, Rede Aleluia, Rádio Ecoantena 1030 AM, através de nossa rede social, Facebook, Obreiros Equador e YouTube, Obreiros Equador Universal. Por a rede social, muita gente participa, hasta de outros países, de que subsídia preparada aí, porque o Espírito Santo bendicerá. Vamos a uma história, a um testemunho de uma pessoa que aproveitou o ayuno de Daniel e foi bautizado com o Espírito Santo. E o mesmo poderá acontecer com você. Já regresso também para responder uma pergunta, porque todos os dias hemos dado a oportunidade de alguém perguntar, que está uma inquietude, uma dúvida, e orientamos à luz da palavra de Deus. Vamos a esse testemunho e já regressamos para responder a uma pergunta a mais. Mi nombre es Wendy y antes de venir al Centro de Ayuda Espiritual, yo era una persona muy triste, era muy callada, era una persona que tenía muchos complejos, una persona que tenía una tristeza muy profunda. Y mi mamá comenzó a asistir al Centro de Ayuda Universal y cuando ella comenzó a asistir, ella comenzó a cambiar porque nosotros teníamos una relación muy mala. Yo no me comunicaba mucho con mi mamá,
solamente discutíamos, peleábamos, y muchas de las veces cuando yo buscaba cariño en ella no me daba cariño. Entonces, cuando ella comenzó a asistir al Centro de Ayuda Universal, ella comenzó a cambiar. Ella comenzó a ser una persona más cariñosa, más amorosa. Entonces, eso causó una curiosidad adentro de mí. Y cuando ella me invitó para venir, yo comencé a venir porque yo quería saber por qué ella había cambiado. Cuando yo comencé a venir, el primer día fue algo totalmente maravilloso. Fue como que yo pude saber qué era la felicidad en verdad. Y me recuerdo que el primer día yo me sentí tan feliz que yo quería saber más. Cómo yo podía tener eso dentro de mí las 24 horas del día, todos los días. Y en eso yo fui escuchando sobre la salvación, la importancia de recibir el Espíritu Santo, que era solamente a través del Espíritu Santo que yo iba a poder ser completamente llena, satisfecha, iba a poder ser completa. Y en el proceso yo fui entendiendo quién era el Espíritu Santo, y en ese proceso me fui entregando, fui dando mi vida para Dios. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo fue justamente en un servicio muy lindo. Ahí yo recibí el Espíritu Santo, y desde ese día en adelante mi forma de mirar las cosas fue completamente diferente. Y yo me recuerdo que después de haber recibido el Espíritu Santo, comencé a tener más comunicación con mi mamá, mi relación con ella cambió, nosotras nos tornamos las mejores amigas. Y también con mi hermana menor. Con mi hermana menor nosotros no teníamos una relación muy buena. Siempre estábamos discutiendo, siempre estábamos peleando, y ahí fue cuando comenzó a cambiar nuestra relación. Pudimos conversar un poco más, pudimos tener una comunicación mejor, al punto de que también se tornó como mi mejor amiga. Entonces, a través del Espíritu Santo yo aprendí a amar, porque era una cosa que yo no sabía cómo hacer, porque no había recibido ese cariño de mi mamá. Entonces, a través de recibir el Espíritu Santo, yo pude dar amor a mi mamá, pude dar amor a mi hermana, pude tener una relación con ellas y saber cómo ser una hija. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo no sería la hija que soy hoy, yo no sería la hermana que soy hoy, yo no tendría la relación que yo tengo con mi mamá, con mi hermana, con mi papá, con toda mi familia. Todo lo que yo tenía dentro, que era la tristeza, las inseguridades, ya no las tengo más. Ahora soy una persona feliz. Ahora yo no necesito que alguien me diga una palabra, o no necesito que alguien me dé cariño o amor, sino que yo ya soy feliz porque el Espíritu Santo me da ese cariño. El Espíritu Santo me da ese amor, y es lo que a mí me sostiene hasta el día de hoy. Hola, Pastor Jorge. Soy la obrera Alejandra de la ciudad de Cuenca y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos servir a Dios sin estar preocupados en agradar al hombre? De antemano le agradezco por la respuesta y que Dios le bendiga mucho. Excelente pergunta, e que Deus lhe bendiga abundantemente. Em realidade, nossa preocupação deve ser em servir a Deus e nunca servir a los homens. Vê aí no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5. Vê aí ele versículo 5, como está escrito: Siervos, obedeced a vuestros amos em la terra, com temor e com temblor, com a sinceridade de vuestro coração, como a Cristo. Veja que a orientação a um que esteja servindo e sendo para os homens, temos que estar sendo todo para Deus. E nele versículo 6, habla assim: e não para ser visto como los que querem agradar a los homens, sino como siervos de Cristo, haciendo de coração la voluntad de Deus. Ou seja, não devemos fazer nada para agradar a los homens, mas temos que estar agradando a Deus, mas a um que esteja servindo a los homens,
Está escrito que devemos ser com temor, com temblor, não com medo do homem, mas com respeito. E aí estaremos servindo a Deus. Vamos a mais um testemunho de uma pessoa que se entregou totalmente ao Espírito Santo no ayuno de Daniel. E aqueles que todavia não enviaram seu nome, não prepararam todavia seu vaso com água, sucídia, a Bíblia, porque vamos dobrar nossas rodilhas para glorificar, para enaltecer ao Espírito Santo. Você conhece alguma pessoa que alabou, que buscou ao Espírito Santo e se converteu um derrotado? Eu não conosco. Todos que se involucraram, que se involucram com o Espírito Santo, a vida cambia, desde adentro hacia afuera. Se você quer enviar seu nome e de sua família, aí está nosso WhatsApp, 099-895-9144. Prepare sucídia, que de aqui um rato nós outros vamos estar, depois da meditação, dobrando nossas rodilhas ante Deus. Já regresso. Mi nombre es Mayra Durán y antes de recibir el Espíritu Santo yo no tenía buena relación con mis padres. Yo crecí sin mi papá los primeros 10 años de mi vida. Cuando yo lo conocí aquí en los Estados Unidos, alrededor de yo tener 11 años. Yo con él no tenía muy buena relación. Con mi madre tenía una relación buena, ya que había crecido con ella y había estado con ella todo el tiempo. Mas con mi papá siempre fue como si fuera un hombre más que se unió a la familia. Mas después de ahí yo fui como sobreprotegible o celosa con él cuando él estaba con cualquier otra niña o con sus amigos o con mis mismas hermanas. Había problemas, había discusiones, yo reclamaba atención de él, pero no lo reclamaba de una manera buena, siempre era haciendo problemas o discutiendo. Desde pequeña tenía una imagen de mi papá que como un hombre fuerte, valiente y todo, pero al yo conocerlo de persona, mi imagen de él cambió. Yo lo tomé como un abandono, así que cuando yo lo volteaba a ver o quería una referencia de padre, me era difícil tenerla, porque nunca crecí con él, nunca nos sentamos a hablar, no había esa comunicación y claro que me afectaba demasiado porque no sabía cómo hablar con él. El sentimiento que yo tenía hacia mi papá era demasiado negativo, tenía resentimiento, tenía odio hacia él y es por eso que yo no podía llegar a respetarlo, quererlo, verlo como mi imagen de padre. Él y yo casi no nos mirábamos, él trabajaba literal casi todo el día y yo pues estaba en la escuela y cuando llegaba a la casa yo estaba en la televisión haciendo tareas y nunca tuvimos ese momento de padre-hijo o de familia. Yo conocí la iglesia a través de mi mamá, de ahí yo miré cambios en mi madre con la relación de ella con mis hermanas y mi padre. Yo empecé a oír que hablaban del Espíritu Santo, cómo Él transformaba vidas y familias. Y yo quería ese cambio, yo tenía ese deseo de tener una buena relación con mi familia. Así que yo empecé a tener una comunicación con Dios más personal, más entre Él y yo. Y tuve ese encuentro con Dios y fui bautizada con el Espíritu Santo. Y desde ese día mi relación con mi familia y con mi padre cambió. Después de recibir el Espíritu Santo, mi relación con mi papá cambió rotundamente. Ya salimos juntos, salimos a comer, entre la familia tenemos nuestras reuniones familiares. Hay memorias, hay recuerdos ya entre familia. Mi relación con mi papá, yo miro que él tiene confianza conmigo. A partir de aquel día que recibí el Espíritu Santo, para mí demostrar mi amor o mi cariño hacia mis padres fue mucho más fácil.
porque ya tenía un amor que dar. Yo tenía amor propio y podía perdonar cualquier cosa que mis papás me habían hecho o lo que yo había hecho para ellos. Y fue un gran cambio entre mí y ellos. Gracias al Espíritu Santo, ahora soy una buena hija y sé valorar a mi familia. Estamos toda esta semana hablando de Davi. Davi que venceu ele medo, Davi que não se intimidou com a palavra, tu não puedes, tu eres um muchachito, tu não tens condições. Davi que hasta sofreu porque colocaram nele uma armadura, uma roupa militar, e não foi possível usá-la porque era muito pesada. Ele lá quitou, porque ele queria mostrar para todos a dependência que ele tinha de Deus. Mas quando ele viu aquele gigante hablando, se há um homem que pode vir acá a lutar comigo, quando ele escutou aquele homem burlando-se dele rei Saul, dele exército de Deus, Davi quedou indignado, porque o Espírito de Deus estava dentro de Davi. E Davi perguntou que recompensa. Como seria o homem recompensado se derrumbara aquele gigante? E aún tendo uma recompensa, nenhum homem tinha coragem de lutar com ele gigante. Mire o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25 e versículo 26. E os homens de Israel diziam: habéis visto a este homem que sube? Certamente sube para desafiar a Israel. Ele rei comara com grande riqueza ao que lo mate, lhe dará sua hija e le hará livre em Israel e la casa de seu padre. Ou seja, tinha uma recompensa. O homem que matasse ele gigante, ele ia receber grande riqueza, ele ia quedar rico, ele ia casar com a própria hija do rei. Ele e sua família iam quedar isento de pagar os impostos em Israel. Era uma proposta magnífica, mas nenhum homem queria ser. Nenhum homem queria desafiar, porque tinham medo, já estavam dominados por ele medo. E Davi, como tinha ele Espírito Santo, ele viu naquela batalha, naquele desafio, uma condição de cambiar sua vida, uma condição de cambiar a vida para glorificar a Deus. Entenda isso. Uma coisa é querer cambiar de vida para querer aparecer, para dizer, eu sou melhor, eu tenho. Não. Ele determinou que ele ia cambiar de vida para que seu Deus fosse glorificado. Versículo 26 abre assim: entonces Davi falou a los que estavam junto a ele, dizendo: que harão por el homem que mate este filisteu e quite el opróbrio de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os esquadrões de Deus vivente? Davi quedou indignado e ele foi e matou aquele gigante e recebeu, claro, a recompensa. Antes do desafio, a vida de Davi era uma. Depois dele desafio, a vida de Davi se converteu outra vida. Por isso, cada desafio obreiro, cada desafio obreira e discípulo que enfrentamos, há um antes e há um depois. Por isso que é importante estarmos como Davi, em comunhão com o Espírito Santo, bem espiritualmente,
Porque por mais que Davi recebeu muitas riquezas, resolveu seu problema econômico. Por mais que Davi resolveu seu problema sentimental, porque quem queria casar com Davi era ele mais pobre de Israel, da família mais chiquita, mais pequena de Israel, nada queria. Mas Davi prosperou, Davi passou a ter fama, mas Davi não se aferrou a nada disso, seguiu sendo ele mesmo Davi de antes, que servir a Deus e que tudo o que conquistava era para a glória de seu Deus. Pense-lo em tudo isso e vá se preparando que ele grande dia será amanhã. Amanhã eu vou estar com o Lomio, minha esposa vai estar também com seu livro, aí está Secretos e Mistério de Alma, já estamos marcando os pontos mais importantes, vai marcando também, será 15h. Todos os obreiros, obreiras, membros, todos os grupos, todos estão invitados, hasta você que está apartado e quer este livro, Secreto e Mistério de Alma. Já foi lançado em vários países e agora chegou a vez de Equador. Fortalecerá nossa vida grandemente, espiritualmente hablando. E às 4h30 todos já estarão com o livro. Às 4h30 a reunião dos discípulos, com transmissão para todo o país, e nenhum grupo, nenhum obreiro necessita vir uniformado, porque na hora da reunião, o bispo Gustavo, meditando pontos muito importantes, algo muito importante que está aqui neste livro, que vai fortalecer-nos espiritualmente. Passe lá a voz, porque estou seguro que este grande dia foi marcado arriba, e será este sábado a hora, para que Deus bendiga a todos. Secretos y Misterios del Alma trae un lenguaje simple y directo para todas las personas, sin importar su religión, su nivel social, económico o cultural. A través de este libro usted aprenderá cómo vencer este tipo de problemas y otros que afectan a su alma. Cuando usted entienda sobre los misterios y secretos de su alma, usted aprenderá cómo vencerlos. El lanzamiento de este libro será en todo el Ecuador y usted ya puede adquirir el suyo en una iglesia universal del Reino de Dios más próxima a su hogar. Si usted desea más información cómo adquirir el suyo, usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 099-839-1693. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa y el libro Secretos y Misterios del Alma es uno de los libros más esperados de este año. Yo ya estoy lista para este gran lanzamiento. También reservé mi libro y usted también puede reservar su libro acercándose en una iglesia universal del Reino de Dios más cercana a su hogar. Hola a todos, mi nombre es Magali. Estoy lista y preparada para este gran lanzamiento del libro Secretos y Misterios del Alma. Es una gran bendición este lanzamiento en nuestro país. ¿Y usted ya tiene su libro? ¿Usted ya está preparado? No se pierda este gran lanzamiento. Lo esperamos. Vamos hablar com Deus, corra su vaso com água. Vamos dobrar nossa rodilha e pedir para que o Espírito Santo fortaleça a cada de nós. Nosso Deus e nosso Padre, uma vez mais aqui estamos com alegria ante tu presença. Sabemos que o Senhor nos conhece, sabemos que o Senhor sabe de nossas necessidades, e que nossa vida, Senhor Jesus, não é nada sem Ele, Senhor.
estamos de rodilha em tu grandiosa presença, em nome dele, Senhor Jesus, para dizer-lhe que lhe amamos, para dizer-lhe que dependemos de ti em toda e qualquer situação. Sabemos, meu Padre, que tu voluntade és que uno tenha vida, és que uno tenha saúde, és que uno tenha prosperidade, pero tu queres que todo isso comece desde adentro hacia afuera. Espírito Santo, lhe amamos. Espírito Santo, não negamos que necessitamos de ti em todos os sentidos. Fortaleça-nos, aleluia, renueva-nos de maneira que esta renovação nos haga viver nele primeiro amor, porque quem vive nele primeiro amor, vive em la fé. Espírito Santo, eu entrego em tuas mãos, e estou seguro que ele, Senhor, já bendigo, para a honra e para a glória de tu santo nome. Meu Padre, consagra estas águas, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder. Amém, e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Eu estou seguro que o Espírito Santo já bendigo. Organize-se para que você seja muito bendecido, obreiros. Esse sábado de manhã, há os casos impossíveis, às 7 da manhã, com ele, pastor Cláudio, e toda a equipe de fé, 7 da manhã, a reunião de los casos impossíveis. Por isso, organize-se para não quebrar a cadena. E 3 da tarde, lá, o grande lançamento do livro, e às 4h30, a reunião de los discípulos meditando neste livro. Estou seguro que Deus será glorificado. E dia domingo, nós outros estaremos em todas as igrejas universais do Reino de Deus, bendecendo as famílias ao pé da cruz, determinando como Davi que esse gigante cairá, que esse gigante que está avergonçando sua vida, este gigante vá a cair. Por isso, venga com nós outros a derrubar ele gigante. Aqui no Templo de la Fé, temos vários horários. Primeiro serviço às 6 da manhã, depois às 7h30 da manhã. O horário principal com o senhor Obispo Gustavo, às 9h30. Traga a boteja com água para receber a gota do milagre. Traga a prenda de roupa. Traga sua Bíblia para meditar em la palavra de Deus. Depois, às 3 da tarde, a cura dos vícios. E às 5 da tarde, o último serviço, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. E na parte posterior do templo, temos um amplo parqueadero para que você pueda guardar com toda a segurança seu auto. Temos a escolhita para que você pueda deixar seus filhos com nossas educadoras. Mientras você está na reunião, seus filhos estarão com as educadoras espirituais para bendecir também a seus filhos e Deus seja glorificado. Ou você busca a Igreja Universal mais cerca a seu domicílio. Se você vive aqui em Guayaquil, aponte aí a direção. Você que vive lejos, você que vive cerca, Avenida de las Américas 305, Kennedy Norte. Aqui, Kennedy Norte, quase frente aqui ao aeroporto de Guayaquil. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.